Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Natasha Belos. Eu estou aqui na casa do Vitor Santiago Borges, psicoterapeuta, escritor, autor de vários livros publicados, dentre eles o Zumbilândia, Mito e Mais recentemente. Mais recente, que é um dos que eu li recentemente. Também a história da espiritualidade ocidental e Antes de Cristo, Depois de Jesus. E eu vim aqui conversar um pouco com o Vitor em relação à questão da literatura. Ele é um defensor da terapia por literatura. Ele fala de um dos textos dele sobre a literatura como um meio terapêutico, né? Sim, sim. E eu gostaria então, Vitor, que você falasse um pouco da sua relação com a literatura e um pouco de como é esse processo da terapia com literatura. É um prazer, Natasha, estar aqui conversando com você nesse momento, ainda mais num tema que envolve diretamente nós dois, né? Eu acho que a gente pode fazer até um trocadilho, né, com o termo literatura, né, e utilizar o neologismo literacura, porque quando a gente utiliza a literatura de uma forma a despertar consciências ou reforçar novas percepções ou descobertas que sejam significativas para o ser humano, isso logicamente redunda em uma forma de conscientização, e toda conscientização é uma cura. Então a literatura ela está relacionada fundamentalmente à saúde mental do indivíduo, né? Porque ela está relacionada ao conhecimento humano. O ser humano, por ser um ser que é definido como Homo sapiens, ele deve saber. E uma das formas dele saber é pela via literária. O universo da literatura é um universo muito abrangente, que tem todas as cores e tem todos os gostos, mas para cada um ela vai se especificar, né, de acordo com os interesses originais de cada indivíduo. No meu caso, não é tudo que eu gosto de ler, nem leio de tudo. Por exemplo, eu não tenho hoje um hábito de ler romance. Já li alguns autores, me chamaram a atenção. Eu destacaria aqui um romancista que eu gostei de ler, foi o Hermann Hesse, que escreveu clássicos como Siddhartha, Damien, Lobo da Estepe, porque é um romancista que provoca a nossa consciência, né? Então eu gosto de separar a experiência literária como uma experiência de passatempo, e isso tem uma dimensão de saúde, porque na verdade há um fortalecimento da atenção, que é uma das principais engrenagens da nossa mente, e a literatura como forma de descoberta, né? Que é uma forma que eu acho, que considero mais significativa para a minha experiência particular, e eu me realizei dentro das minhas leituras muito mais no âmbito dos ensaios, e dentro dos ensaios existem logicamente aqueles temas que falam mais ao meu coração. O meu tema de formação sempre foi a psicologia, e eu estudei os autores, as escolas de psicologia. Eu não consegui ficar fiel a uma escola. Eu sempre fui um psicólogo bastante infiel, que amei muitas doutrinas e não consegui me fidelizar a nenhuma delas, né? Mas, enfim, li muito a obra do Jung, não fiz nenhuma formação acadêmica em Jung. As minhas formações acadêmicas foram para outra direção, mas eu destacaria o Jung como um autor de muitas descobertas, principalmente ali na minha primeira juventude. Ele foi um autor que contribuiu muito para a abertura da minha visão, para a minha compreensão de mundo, e outros autores, como o Viktor Frankl, que fundou uma escola de psicoterapia muito significativa chamada logoterapia, terapia do sentido, e o Abraham Maslow, que foi o chamado pai, né, do humanismo, aquele que iniciou uma psicologia mais voltada para os aspectos positivos e de desenvolvimento do ser humano. Então, esses autores todos, eles me influenciaram bastante do ponto de vista das minhas identificações mais íntimas, e não das minhas formações externas na escola, na academia, seja num curso de mestrado, num curso de especialização. Essa experiência informal na literatura eu considero que foi mais rica para mim do que a própria experiência formal nas universidades. Você acredita que essa questão da literatura, por exemplo, da ficção, pelo menos nos primeiros anos de idade, ela tem esse impacto forte mesmo? Você percebe uma diferença
entre as pessoas que têm o hábito da leitura, mesmo por entretenimento desde a infância, e das pessoas que não têm? Você sente sim? Óbvio que sim, é óbvio que sim. Uma diferença total. Na hora que você recebe um paciente, você pergunta sobre os hábitos de leitura? Mas na verdade, quando eu atendo um paciente que tem o hábito da leitura, o caminho por onde se desenvolve a terapia é um caminho extremamente mais rico e fecundo, né? A experiência de descoberta mútua também é muito mais abrangente e significativa. Então, na verdade, aqueles indivíduos que já começaram a ler desde a infância obras ficcionais, romances, têm uma imaginação muito mais rica. Tem um mundo interior muito mais rico, ou seja, tem uma arquitetura simbólica e semântica muito mais rica. Portanto, aprendem pensamentos mais complexos e são capazes de se pronunciar de uma forma muito mais rica do que aqueles que não tiveram a experiência literária. Portanto, a literatura forma um homem. Aqueles que leem, eles vão se destacando em relação àqueles que não leem, que vão ficando para trás. Faz diferença em vários ambientes, né? Porque a gente vê que o hábito, quando na história, né, das pessoas de sucesso, em qualquer área, né, econômica e de trabalho, você vê que elas têm uma literatura extensa. Elas sempre têm um top 5 de 5 na prateleira, aquele livro de cabeceira. Exatamente, sem dúvida alguma. É muito interessante a gente olhar que a gente vive num mundo que evoluiu em muitos aspectos e regrediu em muitos outros, né? O mundo tecnológico que a gente vive, o mundo midiático, são vários os tipos de mídia, é um mundo de muitas imagens e de poucos conteúdos, né? Então, com a tecnologia, o homem foi se tornando um ser mais hipnotizado. A televisão e as mídias que sucederam à televisão foram hipnotizando o ser do homem. Aí eu vou te dar um corte assim, porque assim, tem que defender um pouco da minha área, né? Eu estou em cinema, trabalho com as imagens, a gente aprende a escrever com as imagens. E todo cineasta é escritor também. Mas eu acho interessante que, você falando isso, existe um crítico que escreveu um texto muito interessante, eu não me recordo o nome dele, mas eu vou lembrar, tá na minha bibliografia da faculdade. O texto era Cinema do Diabo, onde ele criticava e fazia um comparativo entre o cinema, isso no começo do século passado, assim, nos primeiros anos do cinema. Sim. E aí ele compartilhava e falava justamente sobre essa questão da diferença de uma atitude ativa, que é a da leitura, porque você precisa interpretar, ler, imaginar, você precisa conhecer os símbolos, e da passividade da imagem. Sim. Na questão da percepção. Sim. Claro que com o tempo você teve também algumas inovações na época que você tinha aquela jornada do herói certinha, né, de Hollywood. Sim. Você tinha aquela questão totalmente passiva, porque era tudo muito previsível. Ainda hoje essa fórmula faz muito sucesso. A jornada do herói faz sucesso porque ela tem um começo e um fim. Sim. Então o cinema ele precisou, para poder estimular o intelecto das pessoas, fazer aquelas quebras. Começou com e que se assemelhavam aos sonhos, que é aquela questão da quebra da linearidade, indo e voltando. As rupturas de temas, né? Tempo, isso ativava uma questão subconsciente até dos sonhos. Quando eu era criança, eu tenho essa memória até hoje, é uma memória bem vívida. Quando eu tinha lá os meus 3, 4 anos de idade, eu achava que o tempo que minha mãe vivia era em preto e branco. Ou seja, a época que minha mãe nasceu, que meus avós viveram, era um mundo em preto e branco. E o mundo passou a ficar colorido depois de um tempo, né? Porque as imagens que me chegavam pelo televisor eram imagens preto e branca do passado, né? Então você, logicamente, já vai sendo impregnado dentro de uma compreensão de mundo, por mais infantil e incipiente que seja a percepção infantil, né? Mas mesmo naquele momento as imagens que iam me penetrando definiam a minha percepção de realidade, né? As imagens de uma época ditam a compreensão de uma época. Então hoje a gente vive num novo mundo de imagens e de muitas imagens. As pessoas têm muitas informações disponibilizadas para elas, mas uma compreensão baixíssima a respeito do que está acontecendo no entorno delas. Isso é algo muito preocupante, porque o homem não está sabendo o que fazer com a quantidade de material que ele tem disponível. E as mentes vão se tornando cada vez mais dispersas
nesse emaranhado de imagens que a envolve, né? Então a gente tem imagens pela quantidade de mídias que estão dispostas para a gente. Tem muitas mídias. Será que é só pelas mídias? Eu concordo com você com a questão do excesso de imagens e falta de interpretação, mas ao mesmo tempo é impossível desassociar a imagem da própria experiência do ser. Mas eu fico pensando, não tem como. Não tem como, porque mesmo as pessoas que não enxergam desde que nasceram, já foi comprovado que elas conseguem imaginar formas, porque Sim. o pensamento, ele é formal. ele percebe, pelo toque, pelo negócio, a pessoa consegue projetar alguma imagem na sua consciência. Então, para mim, acho que todas as artes, a escrita e tal, são desenvolvimentos de formas de descrever imagens. Sim. Mesmo que sejam imagens mentais, mesmo que sejam coisas abstratas. Sim. Tipo, como Gabriel Garcia Marques, seu realismo fantástico, né? Que ele falava de uma chuva amarela. Sim. Coisas assim, sabe? Sim. Na verdade, o autor, o escritor, ele pode usar, né, um pouco de surrealismo na sua escrita. Ele pode criar, né, as suas imagens oníricas e transpor para a realidade que ele está romanceando. Eu acho que a literatura te dá essa liberdade, né? Mas é uma experiência, acima de tudo, para quem escreve, diferente da experiência para quem lê. Eu ler um livro é muito diferente de eu escrever um livro. Obviamente que eu vou escrever aquilo que eu leio, porque aquilo que eu consumo em termos de imagens literárias, eu devolvo para o mundo dentro das minhas originalidades e formas criativas próprias. Então é uma relação muito rica essa. Né? Eu considero que o prazer de escrever hoje, para mim, é maior do que o prazer de ler, ainda que o prazer de ler seja muito elevado. A boca fala do que o coração está cheio, né? Exatamente. E o coração, por sua vez, deve se alimentar daquilo que é belo. E eu não estou falando de belezas apenas estéticas, eu estou falando de conteúdos, de pensamentos belos, eu estou falando, na verdade, de valores, de comportamentos e de atitudes belas. À medida em que você vai se alimentando e permitindo que povoe o teu espírito belas imagens e conceitos e conteúdos, logicamente que esse processo vai se reverter numa alquimia sublime dentro de você, que você vai colocar dentro das suas próprias condições literárias. Na minha experiência de leitor e não de escritor, eu fui para os ensaios muito rápido. Aqueles livros que eu considerava serem os textos mais difíceis, né, mais desafiadores, eram aqueles textos que eu me fixava mais. Então, a leitura para mim é como um processo de garimpagem, em que eu vou buscando ouro em meio à terra. Muitas vezes eu li livros que eu não entendi absolutamente nada e que eu precisei ler pelo menos 3 vezes para entender o livro que eu li. E são esses que você gosta de ler? E são os livros que eu gosto de ler. Eu posso citar que todo mundo foge. Eu posso citar aqui um exemplo, que é Pierre Teilhard de Chardin, que foi um cidadão francês, um grande sacerdote católico jesuíta e um dos maiores pesquisadores da paleontologia moderna. Ele faleceu no início da segunda metade do século passado. Teilhard de Chardin, uma das principais obras dele, é o Fenômeno Humano, em que ele vai falando do desenvolvimento do universo, do átomo até a unidade final, a união final da consciência humana com Deus, ou seja, através de um processo feito de aberturas sucessivas evolutivas. Então esse texto foi um texto que, quando eu li a primeira vez, eu notei o seguinte: tem coisa muito importante aqui, tem muito tesouro, mas eu ainda não consigo, eu ainda não tenho possibilidades ou maturidade para aprender esse tesouro dentro de mim. Enquanto eu não aprendi esse tesouro, eu não parei de ler o Teilhard de Chardin, eu insisti. Logicamente que eu dei tempos, eu fiquei 1 ano distante do livro, depois eu voltei para o livro. Então, boa parte da minha experiência de literatura não está dissociada daquilo que eu entendo como a minha própria espiritualidade. A minha espiritualidade se desenvolve literariamente. Eu leio hoje menos de psicologia e muito mais de espiritualidade, como, por exemplo, Santa Teresa de Ávila, né? Ela tem 3 textos riquíssimos que me afetaram profundamente: a experiência mística de São João da Cruz, os conselhos espirituais de Mestre Eckhart, a própria filosofia perene de Aldous Huxley.
né, em que ele traz todas as grandes tradições espiritualistas dentro das suas relações de unidade inquebrantável. Eu diria que eu não leio nenhum autor moderno hoje. Eu só leio autores antigos, ou seja, autores de mais de 1000 anos atrás, de 500 anos atrás, de séculos passados. Esse é o tipo de literatura que me cura. Essa é minha literatura, que toca o meu coração, né? Agora, outras pessoas têm outras leituras que vão tocar o coração delas, logicamente. Você acabou de falar que você não costuma ler os autores atuais. Apesar disso, você tem conhecimento de algum outro tema? Costuma ver algum outro resumo por conta dos seus pacientes, assim? Sem dúvida alguma. Eu acompanho, por mais que eu não leia da mesma forma que eu leio os temas de maior relevância e de interesse particular, obviamente que eu tenho que me manter antenado. Então, há uma literatura que eu sigo com eles, como há uma literatura que eu sigo comigo. Então, existem determinados autores hoje em dia, né, chamados textos de autoajuda, que você tem que garimpar muita coisa, porque na verdade uns são muitos rasos, né? Costumo fazer isso e filtrar aqueles que eu considero que são pertinentes aos meus pacientes e à saúde mental deles e que estejam de acordo com as possibilidades de experiência literária deles. Alguns textos enfim, que venderam muito, que são muito populares, contribuem para isso, né? Eu citaria um aqui, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, né? Outro que eu citaria, Atenção Plena e Mindfulness. Eu costumo indicar também esse texto, porque eu entendo que é uma ferramenta terapêutica importantíssima para a descoberta da saúde do indivíduo dentro de si mesmo e para o melhor manejo dos seus estados emocionais que ele venha desenvolver dentro do próprio processo de terapia. Logicamente que isso faz parte do meu circuito literário, mas não do meu circuito íntimo. Ele é um circuito mais periférico. Então vejo a minha vida dentro da literatura hoje como círculos concêntricos, né? Como, enfim, há aqueles mais periféricos, há aqueles mais centrais e aqueles que são cada vez mais centrais e mais íntimos. Pediram para fazer uma pergunta para você, voltando para o tema da ficção. Há recomendações também de determinadas ficções para algumas pessoas, lições que podem ser extraídas dos quadrinhos, dos romances, enfim, que você acha que podem ajudar? Eu sou um amante do mundo geek, né? Você vê, por exemplo, um trabalho precioso, né? Se não me engano, o título é O Mundo do Amanhã, do Chris Ross, né? Que é um grande cartunista de heróis atuais, enfim. Então, esse tipo de leitura, ele me chama muito a atenção. A coisa de 2 meses atrás, eu pude ter o contato com um sacerdote católico, um padre mais ou menos da minha idade, mas com uma maturidade espiritual e intelectual excepcional, um homem profundamente erudito e culto, e além disso, um homem santo. Eu pude conversar com ele assim, no escritório particular dele, onde estava todo mundo de literatura em torno dele, os textos da patrística, da escolástica, que é coisa que eu consumo muito hoje em dia. Mas ali eu vi também, né, livros geeks que ele, esse sacerdote, lê, acompanha e gosta. Livros de capa dura do Capitão América, do Homem de Ferro, novos, né? E da DC Comics também. São temas mitológicos e eles são temas que falam o tempo todo das questões fundamentais do ser humano, né? O bem e o mal, as chamadas crises do herói. O Batman vive uma crise de identidade permanente, né? Ele, na verdade, é o que a gente pode chamar de herói condicionado, porque ele ficou condicionado pelo assassinato dos pais e se transformou a partir desse evento deflagrador
em um justiceiro, em um vigilante, em um homem com uma compreensão ou um senso de ética que se depurou a partir desse tema de perda e de luto fundamental, de um trauma. Então isso é mais psicológico do que isso não tem. O Super-Homem, que é, por exemplo, um herói, e dos heróis, vamos dizer assim, mais sedutores para mim, né, que eu mais acompanho com interesse, é o Super-Homem, é o chamado herói tímido, o herói que tem todas as virtudes, mas que tenta ocultá-las e que tem uma crise com o tamanho do seu poder, né? Então você vê os temas humanos o tempo todo se desenvolvendo ali. Ou seja, os personagens dos quadrinhos são extremamente complexos, né? Dá para você trabalhar muitos temas profundos dentro deles. Eu achei interessante. Então, assim, por exemplo, você costuma trabalhar com jovens ou pouco ou não? Na verdade, eu não sou uma pessoa fixa numa idade estabelecida. Então, por exemplo, eu atendo um jovem de 18 anos, é um fato raro, mas eu atendo. Mas quando eu percebo naquele jovem uma semente ali interessante, humana, e um valor em processo de luminescência desabrochando, eu vou querer atender essa pessoa. É um caso que vai me interessar, né? Mas eu diria que eu atendo mais indivíduos adultos que estão ali já entrando nos seus 30 anos ou nos 25 anos, e aí até não tem mais o limite, né? É uma fase um pouco caótica também, né? Dos 25 aos 35, vamos dizer, eu tenho 26 agora, e eu tenho a minha própria crise, porque eu me sinto assim, ainda mais no mundo de hoje. Eu falei, cara, na mesma idade que eu tinha, meus pais já estavam casados, concursados, com duas filhas para criar, para o apartamento, e eu fico, o que eu estou fazendo na minha vida eu moro na casa dos meus pais? Isso pode se tornar uma armadilha, psicológica, porque, na verdade, os seus pais viviam numa época muito menos complexa do que a tua. Eles viviam numa época em que as identidades estavam mais bem estabelecidas do que na época de hoje, sejam as identidades profissionais, os planos de carreira. Hoje as coisas estão se soltando cada vez mais, né, dessas formatações. Há um estudo de que nas próximas gerações o indivíduo terá não apenas uma carreira, mas 4 carreiras. E, na verdade, o processo de sair de casa também está se lentificando. Na época dos seus pais, também não existia hoje uma crise de relacionamentos como na nossa época. Hoje em dia, a dificuldade de se relacionar, de você encontrar uma experiência emocional que legitimamente te encante, é uma dificuldade muito maior. Antes não, antes essas coisas estavam mais bem desenhadas e definidas. Então, seus pais viveram uma época muito mais fácil do que a tua. Você vive em tempos muito mais difíceis e você precisa levar isso em consideração. Isso é contextualizar, né? Contextualizar que o seu tempo é outro. Você falou dessa questão do mundo ficou mais complexo. Eu vejo isso muito na prática, porque, vamos pensar, o primeiro emprego da minha mãe foi de datilógrafa. Pouco tempo depois, esse emprego já não existia mais. E hoje eu trabalho com audiovisual e marketing e vídeos digitais, que era um emprego que não existia. Eu estava na 4ª série e eu não ia falar que eu queria ser, sei lá, profissional de marketing digital, gestora de redes sociais, porque nem rede social existia quando eu estava na 4ª série. Então você vê essa questão dessa complexidade. E isso me lembra do seu livro, né, do Zumbilândia, em que você falou justamente sobre isso. A gente teve um avanço muito, muito grande, alto dessa tecnologia, dos anos 90 e poucos, e teve uma quebra de geração muito grande. Tem um vídeo circulando por aí, da geração mais antiga, que fala assim: somos a última geração que teve a coisa mais importante, amor ao próximo. Na hora que eu olhei assim, eu fiquei, nossa, cara, que tapão, tá chamando minha geração de sem conexão. Mas eu parei pra pensar, eita, isso me lembra um pouco do que o Vitor fala. Então, eu gostaria de conversar com você sobre isso em outra oportunidade, ou até mesmo mais tarde. E vou me despedir aqui um pouquinho, gente. Tudo bom? Esse aqui foi minha conversa um pouco do nosso bate-papo com o Vitor. Muito assunto, eu sei que é muito interessante, a gente vai se aprofundando mesmo. Mas eu espero que vocês me acompanhem, porque a gente vai conversar também em outro vídeo no canal do Vitor. O link vai estar aqui na descrição, você pode também clicar aqui no card que vai aparecer no cantinho do vídeo. E é isso, até o próximo vídeo, quem sabe os temas que virão a seguir
E a gente se vê no canal do Vitor. Até já.